Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast sobre as águas. Esse podcast que acontece aqui no nosso canal todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Se você ainda não conhecia o podcast, eu convido você, no final aqui desse nosso episódio, que você visite aqui o nosso canal. Tem uma playlist com o nome, Podcast sobre as Águas. Dentro dessa playlist, nós temos ali mais de 30 episódios com diversos profissionais aí que participaram, aqui ao longo, basicamente, de um ano aí, que nós fizemos aí diversos episódios, diversos bate-papos e trocas de experiência. Então, no final desse episódio aqui, visita lá depois a nossa playlist, faz uma maratona ali dos episódios, para você estar por dentro aí também do cenário de águas nacional, ok? Para quem não me conhece ainda, meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos ambientais, atuo no mercado há 13 anos, E dentro desse nosso trabalho aqui, nas redes sociais, no YouTube, LinkedIn, Facebook, etc., a ideia é fazer com que você domine cada vez mais aí a área de águas, a drenagem, que você se situe cada vez com mais clareza dentro desses temas que muitos aí de nós já atuamos hoje no mercado, seja na drenagem urbana, seja fazendo drenagem na mineração, drenagem rodoviária, Então sempre tem alguns pontos em comum dentro dessas nossas aplicações gerais aí na área de drenagem, de recursos hídricos, na área de águas de uma forma geral, ok? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aí mais uma vez. Se você já atua nessa área, se você tem interesse nessa área, se você tem interesse de absorver mais conhecimento, de trocar experiência, de criar um networking dentro dessa área, já deixa o seu like nesse vídeo, porque eu não sei se você sabe, mas aqui no YouTube ele apresenta mais o vídeo quando ele enxerga que o vídeo é mais relevante. E para ele enxergar que o vídeo é mais relevante, ele vê o quanto de interação tem no vídeo. Então, o quanto de curtida, o quanto de comentário, o quanto de compartilhamento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você atua nessa área ou deseja atuar, deixa o seu like para ajudar também na divulgação desse material, para fazer com que esse material chegue aí para outros engenheiros, outros estudantes também da área, ok? Eu já tenho ali um grupo na minha faculdade, na minha graduação, no meu trabalho, na minha pós, a gente já tem um grupo, de profissionais ou estudantes que atuam nessa área, que gostam de estudar essa área. Então, clica em compartilhar e manda direto esse vídeo, manda direto aqui esse episódio para esse grupo aí que você já tem, no seu WhatsApp, aí nas suas redes sociais, para que esse grupo também tenha acesso a esse conteúdo, tá bom? Não vai mandar lá no grupo da família, que aí o pessoal não tem interesse na área de águas, não vai nem assistir. Manda lá o pessoal que já está atuando, ou quer atuar, quer estudar também essa área que a gente vai abordar aqui, ok? E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, clica no botãozinho aqui embaixo, inscrever-se, tá? Diariamente a gente tem postado vídeos aqui, dicas, conteúdos, métodos, aplicações, casos de obra, casos de projeto. Então, se inscreva no canal para você não perder os conteúdos. Às vezes você assiste um vídeo aqui no YouTube, depois o canal some, você não vê mais nada, não consegue encontrar. Então, garanta aí a sua inscrição aqui no canal também, ok? E se você quiser se aprofundar um pouco mais dentro dessa área que a gente aborda aqui no canal, recursos hídricos, drenagem, modelagem, entre outros temas, tá? Nós temos nosso site que se chama sobreasaguas.com. Vou deixar aqui na descrição para vocês também, tá? Dentro desse site nós temos ali um blog, com diversos artigos também, e são artigos bastante aprofundados, sempre com exemplos práticos ali, Então a gente explica os métodos, coloca os métodos aplicados na prática, com um exemplo prático, para que você possa aprender de uma forma brutalmente didática, como a gente brinca aqui no canal e também no nosso site. Então não deixe de visitar também esse material complementar aí para você se aprofundar dentro dessa área de águas, beleza? Bom, pessoal, então vamos iniciar aqui o nosso episódio de hoje, tá? Eu queria convidar aqui para a nossa sala para a gente fazer esse bate-papo, tá? A Ana Cristina, tá? Então, Ana Cristina estava conversando aqui no offline, Queria mais uma vez aqui agora no online, Te agradecer aí pelo seu sim, pela sua disponibilidade de tempo, De poder compartilhar aqui um pouquinho com a gente da sua visão, das suas experiências, tá? Então, muito obrigado aí mais uma vez, Ana, e queria que você se apresentasse aí para o pessoal te conhecer.
Obrigada, professor José. Eu também já vi que tudo que você falou aí, já dei uma conferida no seu material, muito legal. E até deixo aqui os parabéns, né, por ter essa iniciativa de compartilhar o conhecimento. A minha formação original é de engenharia civil, e eu comecei a trabalhar ainda recém-formada na área de saneamento e me apaixonei pelo tema. De lá para cá, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado fora, eu fui para a Universidade de Leeds, na Inglaterra, e fiz mestrado na área de saúde pública. Depois, e aí, vamos dizer, a dissertação foi na área de saneamento também, né, claro, diretamente ligado à saúde pública. E depois eu tive a oportunidade de fazer o doutorado aqui em Brasília, de novo, né? Eu fiz engenharia civil na graduação em Brasília e voltei ao lar, né? Fiz de novo o doutorado em Brasília também na área de geotecnia. E aí, na geotecnia, eu trabalhei com poluição do solo submetido a percolados de chorume, né? Na época, Brasília tinha um problema sério de um aterro controlado, né? Que depois, atualmente, felizmente, né? Não existe mais. Agora eles têm um aterro sanitário aqui em Brasília. E a área que eu estudei, ela já foi remediada. Vamos dizer assim, não, remediada não, porque é um processo muito lento, mas já está sendo descostumizada como um aterro, né? Então, é essa a minha trajetória. Hoje eu trabalho na Agência Nacional de Águas, fiz o concurso, sou servidora pública federal e trabalho na ANA. Agora estou fazendo 20 anos, praticamente. A ANA tem 23, eu fui temporária na ANA, então, se contar o tempo que eu fui temporária, a Ana tem 23 anos, eu estou há 22. Estou acompanhando essa mocinha, né? De 23 anos, já passei por algumas áreas, né, de trabalho na ANA. Você está há tanto tempo na empresa que colocaram até o seu nome na empresa, né? Ou será que foi o contrário, né? Brincadeira à parte, eu passei também um bom período, mais de 10 anos, eu fiquei cedida ao Sistema de Proteção da Amazônia, que é o Sensipan, lá, e fiquei em Porto Velho. Então, por sinal, foi onde também eu comecei minha carreira na área de saneamento, né? Trabalhei lá na concessionária de saneamento de Rondônia. Então, é um ciclo, né? A vida da gente vai e volta, aí você pensa que vai embora, e aí volta, e novas experiências, novas oportunidades, muito bacana. E aí, Maravilha. Maravilha. Ana, muito obrigado aí pela apresentação inicial, né? Acho que ficou bem claro aí um pouco da sua trajetória. Bom, pessoal, a gente queria tocar hoje no assunto aqui com vocês e com a participação da Ana aqui também, a questão da qualidade das águas na drenagem urbana, né? A gente sabe que é um tema bastante delicado, né? Tendo em vista que hoje em dia nós temos um cenário muitas vezes aí de córregos bastante contaminados, né, em grandes cidades, né? Há um esforço muito grande de conscientização, muitas vezes até de despoluir, né, alguns córregos, fazer um tratamento da água que está chegando no córrego e tudo mais, né? Então, é um tema, assim, de muita relevância. Quem atua com drenagem sabe que a drenagem ela vai ser quantitativa e qualitativa, né? Então, olhar pelos dois lados, né? Às vezes a gente olha muito pela questão quantitativa, de calcular hidrograma, calcular vazão de pico, ver se não vai ter inundação, ver se não vai ter isso ou aquilo, mas tem a parcela qualitativa, né, que é tão importante quanto, né? Então, por isso que a gente queria tocar nesse assunto aqui com vocês e também trazer a Ana para colocar um pouco da opinião dela e tudo mais, né? Então, Ana, para a gente começar, assim, queria ver, assim, na sua opinião, a sua visão, assim, né? Se a gente for olhar para esse cenário da qualidade da água na drenagem urbana,
primeira coisa, né? O Brasil é muito amplo, é gigante. Então, cada pedaço do Brasil parece que é um mundo à parte ali, né? Mas, de uma forma Verdade. geral, né? De uma forma geral, como que você enxerga hoje, assim, se a gente pudesse listar quais são os principais desafios hoje que a gente tem na drenagem, né? Para conseguir ter uma melhor qualidade de água, ou melhorar pelo menos o que a gente já tem hoje. Quais são os desafios que você encontra no dia a dia para lidar com esse tema assim na prática? O mais notório, José, é a questão de que a drenagem, né, muitas vezes, ela vem para os corpos de água como uma poluição difusa, né? Então você não tem um ponto que você possa associar e controlar, né? Vamos dizer assim. Mas hoje a gente já trabalha com a visão de que as áreas urbanizadas e as cidades, elas são geradoras, né, desse escoamento superficial excedente, e que, claro, as primeiras chuvas, elas são um veículo de lavagem, né, das ruas, das cidades, e levam uma carga orgânica expressiva para dentro dos rios e dos corpos de água. A gente recentemente, na ANA, como eu disse, atualmente a gente está trabalhando na área de regulação da drenagem urbana, e recentemente a gente teve a oportunidade de conversar um produto que o BID contratou, um estudo, que tivemos a felicidade de ter o professor Tucci, né, trabalhando conosco nessa questão. E ele é um defensor enfático da outorga para águas pluviais. E você sabe que não é todo, não. Eu só conheço Brasília, que faz outorga para águas pluviais, né? Não sei se você conhece algum outro lugar. Mas no Brasil esse é um problema, porque a água da chuva ela é vista como uma coisa natural, que você não tem controle, né, sobre ela. Então os grandes desastres, acidentes e até doenças, né, que você submete as pessoas quando existe um evento de inundação muito grave, eles ficam sendo eventos do acaso, né? E essa é uma forma que na modernidade já se tem consciência que isso é um dever do Estado, né, que deixou de prover um serviço de saneamento, que é justamente o componente de drenagem urbana. Então, preparar as cidades, né, para recepcionar as chuvas, mitigar essas condições, tanto de excedentes excessivos, quanto de qualidade, né? Quando a gente estuda as soluções baseadas na natureza, que a professora Melissa, que você também já entrevistou, ela fala muito bem sobre esse tema, né? A gente percebe que falta ao poder público, e não é uma coisa consciente. A gente nota que é ignorância no sentido, vamos dizer, da palavra realmente, né? Uhum. Ele não sabe, Desconhecimento mesmo, né? desconhecimento, ele Uhum. não sabe que aquilo provoca uma poluição. A minha colega lá de Ana, né, colega que divide comigo também a coordenação de regulação de drenagem urbana, ela está, como eu te falei antes, ela fez o doutorado dela voltado à qualidade, exatamente qualidade da água de drenagem. Aqui fez alguns estudos aqui em Brasília, e os resultados dela apontam dados assustadores. Por exemplo, o parâmetro DQO, coisas curiosas, né, do trabalho dela e de outros, né, que a gente também já tem notícia, que a poluição, a concentração do poluente chega no corpo hídrico antes mesmo do pico da vazão de chuva, né? Então ele chega antes. E Uhum. segundo, que ele chega a dobrar, por exemplo, no estudo dela, aqui em Brasília,
a concentração de pico da DQO era o dobro da vazão de pico depois que a chuva entra no seu, da vazão, da concentração que vinha com a normalização da chuva. E ainda mais, essas concentrações, pasmem, são maiores que as concentrações de DQO de esgoto afluente na estação de tratamento de esgoto aqui de Brasília. Caramba. Então, não é pouca coisa, não é uma coisa que você vai dizer assim, vamos desconsiderar. Não, não é, absolutamente. Nos Estados Unidos, onde essa questão da regulação da drenagem urbana está um pouco mais avançada, eles já, entre a década de 80, teve o Clean Water Act, né, que começou a apertar um pouco a questão do tratamento de esgoto, da coleta, disciplinar melhor. Depois, na década de 90, eles se viram que, olha, não é suficiente. Não foi suficiente só a coleta e o tratamento de esgoto. Então, eles voltaram a atenção exatamente para as águas pluviais, né? É um desafio, nossa, um mega desafio, ainda mais que, como você falou, José, além da questão do Brasil continental, a gente tem uma outra questão que é a cultura dessa visão. O responsável pela drenagem normalmente é o município, o poder concedente, é o titular, né, é o município. Ele não tem esse conhecimento, ele não tem essa visão. Então, a gente tem que construir isso com os municípios, né? Embora a gente tenha no Brasil mesmo vários exemplos de municípios que já acordaram para essa questão, ou dos mais tradicionais, você deve saber, em Curitiba, né? A gente tem aqueles clássicos parques, né? Que foram projetados para servir como amortecimento. Então, vem uma cheia, você perde aí, fica uma semana sem o seu campo de futebol, sem a pista de caminhada, e depois vida que volta ao normal, né? Quer dizer, muito melhor você ficar alguns dias sem a sua pista de caminhada do que você perder a geladeira, o fogão, o seu carro, né? Essas cenas de tragédias, né, que a gente vê todo ano no Brasil. Outros municípios também a gente entrevistou ao longo de 2021, nós fizemos uma série de entrevistas com municípios que têm soluções interessantes, né, para tratar a questão da drenagem, e normalmente quem incomoda são os municípios muito grandes, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, todos eles não podem mais se esconder dessa questão e já começam, inclusive, a legislar para que cada usuário tome consciência de que, ao impermeabilizar, ele está, sim, fazendo uso de um serviço urbano. Né? Então, na ANA, a gente está construindo essa caminhada, porque a gente não pode se pautar só em cima daqueles municípios que já têm alguma estrutura, ou já têm algum trabalho desenvolvido na área, e sim para o Brasil, que, como você mesmo falou, são vários Brasis dentro do Brasil, várias realidades, né? Tem lugar que chove mais, então tem lugar que chove menos, né? Então, não sei se você... Uma vez eu conversando com uma colega, ela falou, não, mas toda cidade tem que ter, porque de volta e meia, a gente acompanha no Congresso as leis, não sei se você já reparou, aí vem um projeto de lei que fala assim, a partir de hoje, todo mundo é obrigado a coletar água da chuva, a reservar água da chuva, então é um investimento que você obriga o Brasil de norte a sul a fazer sem a devida análise de impacto sobre as economias, sobre a população em geral, né? E aí, discutindo isso com uma amiga, ela lembrou que tem uma cidade no Peru que simplesmente as casas não precisam ter telhado, porque não chove. Entendeu? Então, você imagina, então você vai obrigar o cara a fazer um investimento, né, comprar, fazer aquilo.
né? Coitado, o cara constrói a casa com o maior sacrifício, aí de repente ele vai fazer um investimento a mais, né, por força de lei, e aquilo ali ou é contraproducente, né, devido à precipitação, ou até às vezes é interessante fazer por questões de aproveitamento, né, o outro lado da moeda. Não tem água, não tem outra fonte de água, então o cara vai precisar sim aproveitar as águas pluviais. Mas isso como como não vai abarcar o Brasil todo, você tem que fazer uma análise, né? Tem que minimamente avaliar os custos sobre a sociedade. Agora, uma coisa sem dúvida, a sociedade está pagando pela nossa, vamos dizer assim, pela nossa inércia, né, de não fazer nada. Ela já está pagando. Né? Sim. Então, é verdade que parados nós não podemos ficar. Sim. E é por isso que a gente tem atuado nesse sentido, né? Sim. Essa visão de tentar, vamos colocar assim, uniformizar, né, algo para o Brasil inteiro, na minha visão, realmente é muito complicado, né? Porque, como você disse, o Brasil ele é muito grande, cada região tem as suas especificidades, né? Agora, o que você comentou até da Melissa, né, das técnicas de lead, né, é algo que há um certo crescimento assim nos últimos anos, né? Mas eu acho que vem muito de encontro também com outro comentário seu, que é esse desconhecimento, né, dos grandes porquês dos problemas e das soluções para esses problemas, né? A gente vê que, assim, se a gente fala em cidades grandes como São Paulo, Belo Horizonte, né, e tal, já há uma certa dificuldade do corpo mesmo técnico, né, das prefeituras lidarem com N tipo de problema que tem na cidade, né, e a drenagem acaba sendo um deles e tal. Só que a gente vê também de uma forma muito pulverizada as cidades pequenas, né, que aí mais ainda, né, então assim, é difícil ter a primeira coisa, abordar todas as cidades, conscientizar, né, fazer esse trabalho mais inicial, né, e depois ainda ter braço ali também para dar sequência, né, então são algumas barreiras que, assim, eu enxergo hoje também nessa área, né, mas como você disse, tem alguns casos modelo, né, como você comentou de Curitiba, inclusive se a gente for pegar os manuais, que hoje a gente não tem uma norma, né, nacional de drenagem ou algo do tipo, mas para execução de drenagem, né, ou produção de estruturas tem, né, mas para projeto de drenagem não tem. Mas a gente pega os manuais, manual de São Paulo, né, de drenagem de São Paulo, manual do Rio de Janeiro, manual da Sudecap de Minas. Aí tem os manuais e você percebe que o manual do Paraná ele é o mais avançado nessa parte de soluções mais sustentáveis, né? Então lá ele aborda várias técnicas de vala de infiltração, poço de infiltração, né? Detenção. Então você vê que tem realmente um valeta, né? Então você vê que tem um certo, vamos colocar assim, protagonismo, né? Tentando puxar um pouco a fila para esse lado, né? Tá certo, falar. José. Eu não me arriscaria por datas, né? Quem foi o primeiro, quem foi depois, mas fato é que, na atualidade, realmente, essas soluções elas já estão sendo pulverizadas, né? E não há como também citar Porto Alegre, né? Porto Alegre teve, graças em boa medida também, a atuação do próprio professor Tucci, né? Eles têm também, eles tentaram centralizar, porque essa é outra coisa engraçada. Quando você vai falar de drenagem, você não tem um interlocutor único na prefeitura. Não sei se você precisou já pegar informações sobre drenagem, José. Aí você vê a Secretaria de Planejamento, vai fazer o planejamento. Aí tem a outra que dá o alvará para a obra. Tem a de pavimentação, muitas. O setor de drenagem está atrelado à área de pavimentação, que a prefeitura contrata o asfalto e junto vem a drenagem, né? Mas não há, assim, um código único que unifique, às vezes as empresas até subcontratam os projetos de drenagem, né? Você e os seus, talvez, associados, alunos ou outros professores já devem ter tido essa experiência de fazer projetos isolados, né? Isolados da malha.
Então, você vai, dimensiona aquele trecho, e aquele trecho vai ser feito de uma forma assim, não pensada a cidade, né? Não, fora de um plano diretor para a cidade. Outra curiosidade, né, muito comum em cidades menores, é que você vê, olha, tem que fazer a drenagem da rua tal, qual que vai ser o diâmetro? Aí quem determina o diâmetro é o cara do almoxarifado. Qual que é o diâmetro que tem aí? É de 60? Aí você diz, alagou, bota 2. Mas, Complicado. brincadeira à parte, esse é o problema que a gente sabe que realmente ocorre, né? Verdade. Ana, dentro desse cenário assim, dessas mudanças que a gente teve nos últimos anos, né, dentro da qualidade das águas, você citou aí os trabalhos, né, realmente trazendo muita relevância para esse ponto, né, não só da quantidade, mas também da qualidade dessas águas, dos córregos, a drenagem de uma forma geral. Você que está atuando já no mercado, não específico nessa área, né, mas pôde acompanhar talvez a minha distância, em alguns períodos, né, você acha que houve melhorias nesse tema de qualidade das águas na drenagem? Vamos pegar nos últimos 10 anos, não sei, no seu último período. Houveram melhorias ou a gente mais andou para trás mesmo, ou teve alguns pontos que são de destaques, que dá para a gente elencar, que foram pontos positivos? Como que é a sua visão em relação a esse balanceamento, né? Porque se a gente não fizer nada, igual você falou, tá todo mundo pagando, né? E o negócio vai cada vez mais por água abaixo, literalmente, né? Mas nesse período, você enxerga talvez ações, pontos de melhorias que a gente consiga elencar, né? Que traga um pouco de luz a esse ponto? Eu sou uma pessoa muito otimista, né, José? Então, eu acho que sim, que nós estamos melhorando a passos lentos, né? Na questão específica da drenagem, o marco regulatório com a Lei 11.445 de 2007, ele trouxe, deu visibilidade, falou assim, olha, saneamento básico não é só água, esgoto e resíduos sólidos, tem drenagem também, né? Sim. Então, esse foi, vamos dizer assim, um marco realmente, para que as pessoas voltassem a atenção para a drenagem, e recentemente a gente teve a modificação da lei 11.445 com a publicação da 14.026, né, agora recente em 2020, que, vamos dizer assim, amarrou de uma forma mais objetiva água e esgoto. E, indiretamente, a drenagem é um componente que ele está associado aos demais componentes, né? Então, vamos ver desde o mais óbvio, que é as ligações clandestinas de esgoto na rede de drenagem, vice-versa, ou então, quando o sistema é unitário mesmo, propositadamente, e a nova lei diz que, olha, não, no Brasil, o oficial é o sistema separador absoluto e caberá à ANA editar norma de referência para essa transição, né? Então, temos também isso aí no radar. Agora, veja que a gente, se a gente olhar a qualidade de água num panorama mais amplo, que inclusive a ANA vem publicando, né? A ANA tem uma rede de qualidade, tem o Programa Nacional de Qualidade da Água, o PNQA, que até convido os ouvintes, né, que gostariam de conhecer a rede de qualidade, tem mais de 1.500 estações de qualidade, para o Brasil todo pode parecer pouco, mas os estudos, né, que são publicados de 2004, se eu não me engano, até 2012, tem os relatórios, né, que estão no site da ANA, eu até anotei aqui, é o programa O Qualiágua, mas eles são relatórios que eles fazem as análises em cima dos dados das estações. Então, o que a gente percebe? O que se percebe, José, é que é muito interligado a questão, a medida
que o saneamento melhora a questão da coleta e tratamento de esgoto, a gente percebe uma melhoria também da qualidade de águas superficiais. E, em certa medida, quando você olha um Rio de Janeiro, outras cidades litorâneas, onde essas águas são carreadas pelas redes de águas pluviais, né? Existe muito ainda no Rio, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, de forma até oficial, né, as redes, o transporte coletado de forma mista. Então, esse impacto é notório porque chega tudo junto, né? O Uhum. outro lado da moeda é o seguinte: a gente vê que o grande problema de qualidade das águas, a indústria ela era fácil de monitorar e, consequentemente, fácil de ser enquadrada, né? Então, ela pego o exemplo aqui do Vale do Paraíba do Sul, né, que a Ana iniciou muito, foi o protagonista na questão da cobrança pelo uso dos recursos hídricos também. E aí, na época, na Ana, a gente acompanhava que o grande vilão não era propriamente indústria, né? Era exatamente a questão do saneamento básico. E aí, quando eu falo saneamento básico, entenda-se os 4 componentes, né? Porque se ninguém coletava e tratava de esgoto, imagine águas pluviais. Uhum. E aqui, outro problema que incomoda muito é que, por exemplo, existe a pressão para universalizar a coleta de esgoto, né, na nova lei, até em 90%. Hoje a gente está com um índice em torno de 63% em áreas urbanas, né, e 55% de coleta dos esgotos nas áreas, considerando a população total, urbana e rural. Então, chegar em 90%, que é o que a lei está determinando para 2033, daqui a 10 anos, é um senhor desafio, vai exigir um investimento muito vultoso. E você sabe que rede é o maior, né, investimento, é rede, comparado num sistema para atender uma cidade, a rede é muito cara. Então, se você tem a rede de drenagem que foi construída ali, asfaltou, bota a drenagem, foi construída, normalmente tem drenagem, não tem esgoto, é muito tentador você utilizar o veículo para transporte das redes de drenagem pluvial para atender a questão até da universalização do atendimento com coleta de esgoto. O que incomoda mais, né, eu acho que nem tanto a utilização, se essa utilização vamos dizer assim, temporária e tem um caráter de beneficiar a população que está desassistida com coleta de esgoto, né? Mas o mais grave é que na hora de coletar, drenar, esgoto, estamos universalizando. Mas na hora de tratar, é drenagem, não precisa tratar, porque é água da chuva, né? E aí depois a gente, os pesquisadores evoluindo na questão, então vamos ver como é que é a qualidade dessa água pluvial, né? E ver que, claro, a água pluvial na estação chuvosa, obviamente que ela não tem as mesmas características do esgoto, né? Mas ela não é uma água, ela também vai impactar principalmente nas primeiras chuvas, né, que é conhecido como first flush. Você passa aquele período. Isso aqui em Brasília é mais grave, porque em outras cidades do Brasil, o sul da Amazônia também, onde a época seca ela é bem marcada. Então, você tem um período sem chuva, sem chuvas bem marcado, e nesse período, né, o que os americanos chamam de build-up, quer dizer, vai se juntando matéria orgânica, e quando chega a primeira chuva, aquilo ali vai de uma vez só para os corpos hídricos. Então, Uhum.
tá noticiado, muita mortandade de peixe. Eu chamo a atenção um artigo que o colega da Ana também, Bruno Colichon, escreveu com um aluno do Prof. Água, que é um mestrado, acho que você conhece, João, o Prof. Água? Conheço, É um conheço. O mestrado. Bruno Colichou também participou de um episódio aqui com a gente, um tempo Ah, o atrás. Bruno ou o Sim, Walter, o irmão dele? os dois, os dois. Ah, legal. O Bruno foi primeiro e depois o Walter, acho que umas 2 semanas depois ele participou também. Sou fã dos dois. Mas o É. Bruno, ele fez orientou um aluno, uma pesquisa super interessante. Teve uma mortandade em 2000, foi 2016, 2018, já foi 2016, justamente com as primeiras chuvas. E o que aconteceu? Aquele período de seca foi um pouco mais prolongado que os demais. Então, teve mais oportunidade de acumular matéria orgânica, né, nas ruas, nas áreas rurais, enfim, na bacia. E aí, essa primeira chuva, e você sabe que Brasília tem um sistema muito peculiar, que o lago, por ser a região mais baixa, e a área urbana do plano piloto abraça o lago. Então, não tem para onde correr. Todas as águas, né, pluviais e esgotos, inclusive, vão correr para o lago. E desde da grande seca que aconteceu no Brasil todo, acho que foi também em 2016, foi exatamente esse grande período de estiagem, a CAESB passou a avaliar o Lago Paranoá para ser um dos mananciais de abastecimento de água, né? Assim, super normal, é um manancial de fato. A gente, quem tem curiosidade, acompanha a qualidade do lago, é excepcional, principalmente próximo à barragem, né? O lago, naturalmente, é um purificador, né, de água. Naturalmente, ele faz essa missão, né, de purificar as águas. E o outro ponto a favor é que as duas estações de esgoto que lançam efluentes no Lago Paranoá, elas têm sistema de tratamento terciário com polimento, de nitrogênio, de fósforo. Então, são estações assim para a gente realmente tirar o chapéu. Posso falar que eu conheci as duas, né? Já visitei tanto na minha época de graduação como depois. Então, e quem conheceu Brasília antes, né, desses sistemas terciários serem implantados, via que é outro lago. Hoje tem lazer, contato primário, então é realmente um manancial, sem dúvida, a ser aproveitado, né? Então, olha só como as coisas são interligadas, né? Você está falando de drenagem. E no caso de Brasília, essa drenagem interfere no abastecimento de água, porque, afinal de contas, quando você tem período de estiagem muito prolongado, você está deplecionando um manancial, né? Então, essa água que vem da drenagem, ela vem também para influenciar tanto em quantidade, como você falou, como em qualidade da água. O esgoto vai muito bem, obrigado. Tem 2 estações de tratamento terciário, né? E a drenagem? Então, atualmente, a Nova Cap, ela também está com novos... não, até os manuais dela já são mais antigos, mas eu participei de reuniões para revisão dos manuais de drenagem. Se você tiver curiosidade também, pode baixar os da DASA, que é a agência reguladora aqui. Ela regula recursos hídricos e regula também a drenagem. Então, ela tem essa facilidade. Ela outorga, inclusive, por águas pluviais e já estabeleceu alguns... a Nova Cap, que é a responsável pela drenagem em Brasília, também tem manuais bem legais, bem interessantes, que falam sobre como e já adota sistemas de detenção, amortecimento, que também se prestam a contribuir para mitigar
essa qualidade da água, esse first flush, essa coisa da qualidade da água mais agressiva das águas Sim. pluviais, né, que vem com as primeiras chuvas. Então, são providências que são tomadas em Brasília devido ao caráter bem, vamos dizer assim, delicado, né, do Lago Paranoá. Mas em outras cidades, da mesma forma, você vê que os rios urbanos, eles recebem, né, esse primeiro impacto, né, das águas pluviais, e a gente sente realmente esse impacto, né? Então, é um problema. Então, desculpe, divaguei muito, mas respondendo objetivamente sua pergunta, sim, eu acho que a gente está evoluindo, talvez não por meio da gestão das águas pluviais propriamente ditas, né? Mas também por todo esse arcabouço de olhar o saneamento de forma integrada, os 4 componentes. Se eu falhar no resíduos sólidos, eu vou falhar na drenagem. Né? Quem nunca viu próprios moradores indo lá desentupir o bueiro, porque o bueiro entupiu, a rua alagou, né? Então, se eu falhar em resíduos sólidos, eu falho em drenagem. Se eu falhar no esgoto, se eu tiver ligações clandestinas na rede de drenagem com ligação de esgoto, se eu falhar no esgoto, eu vou falhar na drenagem. Né? Da mesma forma, as estações de tratamento de esgoto, elas não suportam, pelo menos no Brasil, né, que a vazão oscila muito na época de chuva, né? Elas não suportam um tratamento único. Então, normalmente, a gente tem que ter dispositivos de recepção dessa água na época de chuva, né, para poder manter a carga de DBO constante para a estação de tratamento funcionar, né? A estação de tratamento não consegue funcionar para vazões com uma flutuação muito grande. E por outro lado, no abastecimento de água, a gente tem a interferência, porque a água, afinal de contas, a água de drenagem, ela pode, ao ser armazenada, né, ela pode sim aliviar a pressão sobre os sistemas de abastecimento de água, principalmente em grandes cidades, em locais onde a gente já tem Um histórico, né, com falta, né? Histórico, com falta de água. E isso agora não é só Nordeste, não, né? A gente está vendo aí que os eventos extremos de seca também, eles têm eles têm sido motivação de insegurança para algumas grandes cidades, né? Então, Não, perfeito, Ana. Eu acho que uma questão que você comentou esses pontos de melhoria que realmente tiveram aí, mesmo que a gente sabe, né, o cenário, né, da qualidade da água, mas pelo menos essa visão realmente eu acho que mudou bastante. E falando até assim da drenagem em si, mudou também bastante a visão da própria drenagem, né? Porque acho que quando eu estava mais começando na área, tinha uma visão muito de drenagem, de pega a água daqui, põe lá para jusante, resolveu, né? E hoje em dia a gente tem uma visão de amortece o máximo que dá e, né, o que não der, virar escoamento, vai escoar lá para jusante. Então, realmente, obviamente, né, como o Brasil é muito grande, assim, cada pedacinho do Brasil vai ter uma visão, né, talvez mais evoluída ou menos evoluída, mas pelo menos, de uma forma geral, eu percebi essa mudança de visão também, e eu acho que está chegando cada vez mais, assim, nas pessoas, né, até o trabalho que a gente faz aqui também nas redes sociais, sempre trazendo, reforçando essas visões, né, reforçando essa questão da drenagem, justamente para manter, né, essas melhorias e sempre estar evoluindo, né? Não está parado, sempre está evoluindo nesse processo, né? Como então, o professor Tucci gosta, só lembrei, José, do seu comentário de como era a drenagem antigamente. O professor Tucci gosta de contar uma anedota que diz que o engenheiro tem vocação para dentista, porque só quer fazer canal.
Então, a gente tem essa divisão da visão, agora chamam de infraestrutura cinza, né? Aham. Que era aquela coisa clássica de vamos afastar as águas, e agora infraestrutura verde, né? Que inclui todas essas novas possibilidades, né? Do LEEDs e da Sim, SPI. uhum, sim. E outra curiosidade é justamente sobre isso. A gente também colocava o afastamento, né? Eu gostei muito da tua fala nessa questão da visão higienista, de afastar, né? Como era, vamos jogar para frente. E agora, com o crescimento das cidades, isso passa a ser um problema que transcende a área urbana. Porque quando você coloca para jusante, nos grandes em rios, nem precisa ser grande rio, não, você está transferindo aí em São Paulo mesmo, né? Bacias, você está transferindo o seu problema de drenagem para a Uhum, drenagem da outra cidade, né? sim, uhum, Me chamou a atenção também o caso de Blumenau, não é recente, que Blumenau, para resolver o seu problema de cheias e inundações ribeirinhas frequentes, ele precisou construir 3 barragens não só uma, mas 3 barragens de amortecimento do pico das chuvas em outros municípios, né? E isso, claro, foi feito com a população do Estado. Então, a gente vê que realmente a drenagem, ela tem essa visão macro, né, de, olha, eu preciso ter consciência de que isso é um problema que eu estou gerando, e na hora que eu descarto esse problema, quando eu penso assim, o usuário, então, o usuário tem o seu lote e ele cimentou o lote. Ótimo, tudo bem. Ele gerou um excedente, vamos lembrar do coeficiente C de 1, né? E a partir desse momento ele vai gerar um trabalho para alguém lá na rua, que vai ter que receber esse efluente e dar seu jeito, normalmente a prefeitura, né? Então, nesse momento também, a gente chama atenção para a responsabilidade do usuário, né, do cara do lote. Não, mas eu já pago esse serviço. Mas paga água, esgoto, paga a taxa de lixo, então você também está obrigando a prefeitura a ter um serviço, né, exclusivo para você jogar suas águas pluviais no sistema público, né? Então, esse é outro problema cultural, né, que a gente tem. A maior parte das agências de regulação, elas também já começam a ter essa visão de que a gente está gerando um serviço, a prefeitura está prestando um serviço sem sustentabilidade econômica, porque não uhum, há retorno, né? Mas aí uhum. eu acho que esse é assunto para um outro podcast. Não, realmente é um tema que, assim, a gente vai Muito entrando, né, vai se polêmico, aprofundando, né? vai dar muito pano para manga, né, mas, assim, a ideia realmente é trazer um pouco de luz a esse tema, né, trazer um pouco Sim, das claro. visões para a gente conseguir discutir, principalmente, como você disse em alguns momentos, né, não tem mais como fingir que nada está acontecendo, né, a gente sabe, a gente vê, né, na cidade, né, a qualidade das águas, a gente vê nos estudos, né, então precisa realmente ter uma atenção especial, né, porque, assim, já está aí um problema já formado, até cultural, então tem que trabalhar muito forte em cima desse tema. Mas, É Ana, verdade. eu queria mais uma vez te agradecer, assim, muito aí pela sua presença, tá? Para a Ah, gente, obrigada. sempre a gente aborda assim no final, como eu disse para você em offline, né? Tem muitos profissionais que estão começando É e muitos que se verdade. interessam nessa área de qualidade, né? O que você poderia deixar de, não sei, uma dica assim para o profissional que está escutando, né? E que está iniciando aí para dar passos aí nessa direção também. Tá. Ô, José, muito obrigada pela oportunidade, foi uma conversa muito agradável, assim, muito feliz de poder contribuir com essa sua
com esse seu trabalho, né, de levar conhecimento, de trazer esses temas, né, à tona, de promover essa discussão. E obrigada pela oportunidade, me sinto muito lisonjeada de ter feito parte dessa constelação de colegas iluminados aí que você já entrevistou. Mas a minha dica, né, eu não vou falar na teoria, eu vou dizer o que eu fiz, né, na minha vida inteira, né, que já trabalhei, já fiquei desempregada, já voltei a trabalhar, já dei aula também, né, fui professora por quase 10 anos em paralelo ao período que eu trabalhei no Cincipan, dava aula numa faculdade particular de engenharia civil, e o meu conselho também, né, convivi muito com os jovens, com recém-formados, e senti a aflição, né, de, ai meu Deus. Então, a minha carreira é uma carreira de servidor público, que aí não tem muita receita de bolo, é concurso, né? Dica para concurso gente, é português e matemática. Pelo menos na minha época, cada um valia o dobro dos demais. Claro que o conhecimento específico na área é bom também, mas português, matemática, redação, né? Aí pronto, tá feito. Mas falando agora de coisas mais dentro, né, da possibilidade de cada um, concurso, é claro que a pessoa tem que ter a chance de fazer, mas o que todo mundo pode. Eu fiz isso, né? Estou desempregada, volto para a escola. Não tem erro. Olha, a escola vai te colocar em contato com os professores, já arranja consultoria, já arranja um jeito de, claro, é difícil. Eu dei aula em faculdade particular, então testemunhei a saga que é de vários alunos, né, de trabalhar para poder se sustentar e pagar a faculdade ainda, Uhum. né? Então, nós que estudamos em faculdades públicas somos privilegiados, né? Mas está cada vez mais difícil, a gente sabe disso, né, professor José? E aí é importante a gente também colocar essa dica. Eu acho que foi o que me abriu portas, né? Foi justamente isso. Estou Uhum. insatisfeita, vou fazer o mestrado. Fiquei desempregada, vou fazer o doutorado. Eu não fiz um seguido do outro, não. Foi em intervalos assim, 5 anos depois de formar, depois 10 anos do mestrado, eu fiz o doutorado. Uhum. Mas voltar para a escola é muito bom e abre novos horizontes, novos contatos, né? Uhum. E, bom, a dica para quem já está trabalhando, pesquisando na área é visitar o site da ANA, porque procura lá Qualiágua, PNQA, que é o Programa Nacional de Análise de Qualidade das Águas, e aí fuça o SNIS também para a rede de qualidade, tem muito material legal, o Conjuntura também, que a gente tem feito aí, obrigada, estou vendo que você está divulgando, Uhum. né? Tem muito material no site da ANA sobre esse tema, e, futuramente a gente vai estar contando aí ao elaborar as normas de referência, a gente tem um ritual muito sério de coletar sugestões, de participação social, então todas as normas da ANAS ficam submetidas à avaliação e às audiências públicas, pelo site de participação social da ANA, né? Então, agora mesmo nós devemos ter algumas normas que já estão em vias de ser publicada na regulação de saneamento, algumas na questão de regulação econômica, que é um assunto um pouco mais árido para nós que somos engenheiros, né? Mas muitos também trabalham nessa parte econômica, então, se quiserem, entra lá no site da parte de regulação de saneamento, participação social da ANA e dá a sua opinião
sobre as normas de referência. Essa participação Maravilha. é importante. Maravilha. Eu deixei, inclusive, aqui rolando também o Muito site. obrigada. Não, eu que agradeço, Ana, mais uma vez aí, eu que agradeço. Eu deixei o site aqui, né, do Qualiágua, você tinha Eu comentado, vi, para o pessoal obrigada. entrar, visitar, tá? Então fica a dica aí também. Eu acho que é excepcional a questão de buscar conhecimento, né, e como você abordou também, a busca de conhecimento e o networking, né, que é criado nesse ambiente de estudo, né, as pessoas vão Verdade. se conectando, né, vão criando ali oportunidades, então realmente é fundamental. Então, assim, mais uma vez, agradeço muito aí a participação, Ana. Eu acho que o tema aqui hoje, suas colocações foram bem bacanas, assim. Eu acho que clareou bastante aí o pessoal que está começando, né? Um pouco do cenário, dos pontos de melhoria, do que mudou, do que não mudou, o que a gente tem que mudar, quais são os desafios, qual que é o problema, né? Como é a conexão desse problema no ambiente real, que é tudo conectado, como você colocou, Tudo né? conectado. Então, assim, excepcional, tá? Então, agradeço aí mais uma vez. Espero poder aí ter outras oportunidades aí também para a gente poder abordar outros temas também, né? A gente sabe que o tema é bastante profundo, bastante amplo, né? Então, quem sabe uma próxima oportunidade a gente segue aí também com a parte 2 do tema, outros temas também aí correlatos também, tá? De antemão, né? Agradeço mais uma vez. Espero que você continue aí crescendo na sua carreira, né, sendo aí exemplos para muitos que estão iniciando aí nessa trajetória também, né, atuando aí com excelência, como você já vem atuando aí há mais de 20 anos, tá bom? Muito obrigado aí mais Obrigada, uma vez. José. Tudo de bom. Sucesso. Obrigado para você também. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio, então, do nosso podcast sobre as águas. Falamos aqui com a Ana, né, que trabalha na ANA também. Até deixei o site aqui embaixo da ANA para vocês acessarem aqui o programa Qualiágua, né? Então, fiquem à vontade aí de acessar e também deixar as suas opiniões, né, tanto no site da ANA como aqui também no nosso episódio, tá bom? Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no vídeo, compartilhar esse vídeo com aquele seu colega de faculdade, de pós, de trabalho, que tem interesse nessa área, tá bom? Para ele ficar situado também e atualizado nesse tema, ok? Fiquem com Deus, então. Um grande abraço. Até a próxima quinta-feira, que a gente tem mais um encontro aqui no nosso canal, às 8 horas da noite. Tchau, tchau.